Sport Club Corinthians Paulista, Clube Desportivo do Estado de São Paulo, Brasil. Fundação, 1910-1912. Em 1 de setembro de 1910, um grupo de 5 operários, Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia e Carlos Silva, do bairro paulistano Bom Retiro, sob a luz de um lampião, às 8h30 da noite, decidiram criar um novo time de futebol, além de mais 8 pessoas que contribuíram com R$20.000 e também foram considerados sócios fundadores. 22 A ideia surgiu depois de assistirem à atuação do Corinthians FC, 23-24 equipe inglesa de futebol fundada em 1882, que excursionava pelo Brasil. Os ingleses eram chamados pela imprensa da época de Corinthians Town, mas o time brasileiro só seria batizado Sport Club Corinthians Paulista depois de muita discussão e algumas reuniões. O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Bataglia, que já no primeiro momento afirmou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Da primeira arrecadação de recursos à compra da primeira bola de futebol do clube pouco tempo se passou, na verdade, apenas uma semana. Um terreno alugado na rua José Paulino foi aplainado e virou campo, e foi lá que, já no dia 14 de setembro, o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada que garantiu: este veio para ficar. De partida em partida o time foi se tornando famoso, mas era ainda um time de várzea. 25. Primeiros títulos, 1913, 1919. Em 1913, uma dissidência entre 3 clubes que disputavam o Campeonato Paulista abriu a oportunidade para que clubes de origem popular, conhecidos à época como varzeanos, disputassem a competição organizada pela LPF, e o Corinthians ganhou o direito de disputar pela primeira vez essa competição após vencer uma seletiva contra o Minas Gerais, representante do bairro do Brás, e o FC São Paulo, do bairro do Bexiga. A estreia corintiana no Campeonato Paulista foi contra o Germânia, no dia 20 de abril de 1913, em duelo que terminou com vitória adversária, pelo placar de 3-1. Nos 4 jogos seguintes, foram 3 derrotas, para Internacional, Americano e Santos, e um empate, Ipiranga. A primeira vitória ocorreu no dia 7 de setembro, 1-2-0 contra o Germânia. Nas 3 partidas seguintes, mais 3 empates, com Internacional, Ipiranga e Americano. Ao final do Paulista de 1913, o Corinthians terminou na 4ª colocação, com 6 pontos ganhos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols a favor e 16 contra. 26 Nota 2 de positivo, o time revelaria 2 futuros ídolos, Neco e Amilcar. A temporada seguinte seria marcante para a história corintiana. Com apenas 4 anos de existência, o time conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista de 1914, organizado pela LPF. 27 O Corinthians sagrou-se campeão de forma invicta, com 10 vitórias em 10 partidas, 37 gols marcados e 9 gols tomados. 28 Nota 3 Com 12 gols, Neco foi o artilheiro da competição. 29-30 A equipe que conquistou o primeiro título da história corintiana era formada por Sebastião, Fúvio, Casimiro II, Police, Bianco, César, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício, Neco, entre outros. Ainda naquele ano, o Corinthians realizou sua primeira partida contra uma equipe estrangeira, o Torino. Os italianos venceram por 3-0. 31. 2 décadas vitoriosas, 1920 e 1940. Nas décadas de 1920 e 1930, o Corinthians firmou-se como uma das equipes mais importantes de São Paulo, rivalizando com o Clube Atlético Paulistano e a Società Sportiva Palestra Itália, futuros e Palmeiras. No período, o clube arrematou 9 títulos paulistas, sendo 3 tricampeonatos, feito jamais alcançado por outro clube paulista. Além de Neco, que jogou no clube até 1930, Rato, 32 Del Débio 33 Tufi, 34 Grané, 35 Teleco, 36-37 Brandão, 38 e Servílio de Jesus 39 despontaram como grandes ídolos do clube no período. Tempos de jejum, 1941-1950. Em 1941, o Corinthians novamente conquistou o Campeonato Paulista.
O título só não foi de maneira invicta por conta de uma derrota, na última rodada, contra o Palestra Itália. O time era ótimo, e a linha média, Jango, Brandão e Dino, impecável. A festa do título corintiano foi realizada no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. Contudo, nos 9 anos seguintes, o Corinthians viveu um jejum de títulos paulistas. Sem conquistas estaduais, o clube do Parque São Jorge consolou-se em levar por 4 vezes a Taça São Paulo, em 1942, 1943, 1947 e 1948, torneio que reunia os 3 primeiros colocados do ano anterior. Sem ter à disposição seu poderio técnico dos últimos 5 anos, o Corinthians foi vice-campeão paulista 5 vezes, sendo 3 delas seguidas, entre 1942 e 1950, numa época de ascensão do São Paulo, liderado pelo atacante Leônidas da Silva, como nova força no futebol paulista. Mesmo com a contratação de nomes de peso no futebol nacional, como a do zagueiro Domingos da Guia, aos 32 anos, em 1944, ou dos atacantes Milan e Hércules em anos seguintes, o Corinthians amargaria quase uma década sem conquistas importantes. A situação só começaria a mudar a partir de 1949, quando uma nova geração de pratas da casa foi conduzida pelo técnico Rato, o mesmo Rato campeão como jogador na década de 1920, ao time principal. Os frutos seriam colhidos na primeira metade da década seguinte.